Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre funções trigonométricas, relações e transformações trigonométricas. Esse assunto aborda a parte de trigonometria, tá? O livro de trigonometria do primeiro ano do ensino médio. E a gente vai estar aí numa primeira aula, né, falando um pouco sobre essa parte de trigonometria, né, envolvendo essas transformações e relações trigonométricas, tá bom? Lembrando a vocês que peço a vocês que vocês continuem fazendo as tarefas do Tarefa Online, tá? Da plataforma SAS. E eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas pelo canal e também fazendo as atividades, utilizando a plataforma para assistir às aulas, tá? Que são disponibilizadas através do QR Code no início do capítulo, tá, pessoal? Então, pessoal, é o seguinte. A ideia de funções trigonométricas, tá? Isso a gente ainda vai trabalhar com um pouco mais de calma, né? Ao longo dos próximos capítulos, mas a gente não pode falar de trigonometria sem, às vezes, relacionar a trigonometria através de funções trigonométricas, tá? Já a parte de relações, equações e inequações trigonométricas, a gente já pode não necessariamente estar relacionando aí com funções, tá bom? Então, ele mostra aqui no primeiro slide que as funções trigonométricas são muito úteis, né? Então, ou seja, por isso que foi desenvolvido, né? Nos fenômenos periódicos observados na natureza. Então, vários fenômenos da natureza que têm algumas características como período, amplitude, são descritos por funções trigonométricas, tá? As funções trigonométricas também são chamadas de funções periódicas, tá, ok? Os conceitos como amplitude, período, além de transformações possíveis em seus gráficos, permitem aplicações na astronomia, tá? Essas são as aplicações também na geografia, na medicina e em inúmeras outras áreas da ciência. É por isso que se estuda funções trigonométricas e relações trigonométricas em matemática do ensino médio, tá bom? Bem, como a gente sabe, as funções trigonométricas básicas são essencialmente as funções seno e cosseno e tangente, né? A partir dessas funções a gente consegue definir outras funções que eu vou colocar para vocês, e através dessas funções também a gente consegue definir as transformações trigonométricas também, tá? Então, no primeiro momento, a gente fala aqui um pouco sobre a função seno, tá? A função seno é definida como uma função de R em R, tá? De números reais em números reais, assim como as funções anteriores, né, que a gente definiu como linear, quadrática, também é definida. Obviamente, a gente vai ter, ao longo do ano, a gente vai ter mais tempo para poder estar falando com mais calma dessas funções, tá? Mas aqui já é um primeiro momento, o primeiro contato de vocês com essa classe de funções, tá bom? Então, ela é o valor real. Ela é um valor real x, né, que associa o valor real em um valor real y através dessa lei de transformação, y igual a seno de x, tá? Essa lei de transformação, y igual a seno de x, lembrando que o x é o valor do domínio, a gente sabe, são números reais, tá? E obtém, obviamente, quando a gente relaciona, né, o x com a minha função, tá? Pela essa lei de transformação, a gente obtém os valores de imagem y, tá? Bem, aqui ao lado a gente tem o psico trigonométrico. Não faz sentido definir funções trigonométricas sem falar de psico trigonométrico, tá bom? Então, o psico trigonométrico a gente vai, obviamente, vai também ver com mais calma nos próximos capítulos, mas aqui já dando uma noção inicial para vocês, tá? Ele é um ciclo colocado no plano XY, ou seja, no plano cartesiano, tá? Esse ciclo ele tem um tamanho, né, realidade de domínio igual a 1, ou seja, mostrando que as funções trigonométricas são funções limitadas, tá? E o valor, nesse caso aqui da função seno, seria, para esse ângulo alfa aqui, seria um valor aqui, tá? Então, a gente já falou, algumas vezes eu já falei em sala de aula que na realidade as funções seno, ela tem valores de imagem colocados no eixo dos y, e o valor e a função cosseno tem valores de imagem, ou seja, valores para cada ângulo, né? Colocado no eixo x, ou seja, a gente encontra os valores no eixo x para as funções cosseno, tá bom? E aí ele mostra que a definição mais geral, o y de c ou uma f de x, né, é igual a um seno de x mais 2k vezes π. Esse 2k vezes π, na realidade, ele representa o número de voltas que a gente dá no ciclo trigonométrico se os valores de imagem eles crescem indefinidamente, tá bom? E aí ele mostra que esse x ele pertence, obviamente, ao conjunto dos números reais e o k pertence ao conjunto dos números inteiros, porque aqui cada volta equivale a um número inteiro, tá bom, pessoal?
Bem, o gráfico da função seno, a gente sabe que é isso aqui a gente já até colocou em sala de aula, né? Na realidade, ele é um gráfico dessa forma, tá? Onde a gente tem máximos e mínimos para a função seno. Lembrando também que esses valores aqui de máximos e mínimos definem o que nós chamamos de amplitude, tá? Aqui a gente tem as raízes, ou seja, os valores de x que zeram as funções, que zeram a função seno, que obviamente tem vários valores, tá? E aí lembrando também que a função seno aqui ela passa no zero, né? Ou seja, o gráfico dá para identificar, né? Como o gráfico da função cosseno é bem parecido com o gráfico da função seno, a gente consegue diferenciar, lembrando que na realidade a função seno o gráfico dela toca o zero, né? Ou seja, toca a origem do plano cartesiano, porque simplesmente o x sendo zero, ou seja, se a gente tem um seno de zero, obviamente é igual a zero, tá? Então a gente tem aqui algumas características da função seno, né? A minha função gráfica aqui que eu estou trabalhando é f de x igual ao seno de x, ou seja, da função seno de x para qualquer valores de domínio, lembrando que os valores de domínio aqui são ângulos, ou seja, aqui ele está escrito em radianos, né? Lembrando que um π equivale a 180 graus, né? Ou seja, um π radiano equivale a 180 graus. E aqui ele dá algumas características, né? Os valores de domínio vão de 0 a 2π, ou seja, tem uma volta, e aí a gente relaciona, na realidade, essa volta aqui com vários valores de imagem aqui no gráfico, tá? Então, por exemplo, dar uma volta é sair daqui, obter valores de imagem aqui cada vez mais crescentes, valor de imagem cada vez mais decrescentes, chegando até aqui, que é o valor de 2π. Isso aí daria uma volta no ciclo trigonométrico. Então, a gente faz essa relação entre aí as funções, o gráfico da função seno e o ciclo trigonométrico. Tá? E tem mais algumas características aqui que eu vou deixar para vocês estarem lendo, e se vocês precisarem, eu posso disponibilizar esse slide para vocês. Bem, a função seno, outras características, o valor 2π é chamado de período, né? É aquele valor lá que a gente viu no gráfico, né? Pois a cada intervalo ela corresponde a 2π percorrido no domínio. Isso quer dizer que, na realidade, a função seno, depois de chegar no 2π, ela volta a se repetir, tá? Então, a gente tem aí o que define o meu período da minha função seno, tá? Ele mostra também que o intervalo aqui para valores de imagem, ele varia entre -1 e 1, ou seja, mostrando mais uma vez que a função seno é uma função limitada, tá? Para uma volta, e a partir das várias voltas, ele vai estar dentro desse, você vai obter valores de imagem dentro ainda desse intervalo entre -1 e 1, tá? Para a função seno, e também entre -1 e 1 para a função cosseno também. A diferença é que a gente representa no ciclo trigonométrico os valores de imagem da função seno no eixo y, os valores de imagem da função cosseno com relação a cada ângulo no eixo x, tá bom? No ciclo trigonométrico, tá? O intervalo de variação da imagem vai de -1 a 1, como a gente tinha falado, e ele é chamado de amplitude, tá? Ou seja, amplitude na realidade é porque é um módulo, né? Ou seja, a gente encontra amplitude, né? Você consegue definir a amplitude de uma função trigonométrica qualquer, seja seno ou cosseno, ou tangente, né? Na realidade, tomando o módulo do maior valor que ela obtém, ou seja, do maior valor que ela pode obter dentro daquele intervalo limitado, tá? Aquele intervalo fechado. Bem, assim como a função seno, a gente tem a função cosseno, tá? Ela é uma função também definida de reais em reais, ou seja, domínio é composto pelo conjunto dos números reais, a imagem também. A gente tem a representação dela aqui no ciclo trigonométrico, lembrando que a representação em verde aqui é que mostra os valores de imagem, tá? Que agora são no eixo do x, tá bom? Então, para um valor alfa desse aqui qualquer, um ângulo qualquer, seja ele em radiano ou em graus, obviamente, para esse ângulo aqui, o meu valor de imagem da minha função cosseno seria esse ponto aqui. Lembrando que do centro até essa borda, o valor total é igual a 1, tá? Ou seja, aqui a gente tem, na realidade, valores de imagem compreendidos entre 0 e 1 para essa função aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui que o x de c, ou seja, a minha função, né, o meu valor de imagem para minha função cosseno, ele segue uma regra geral do tipo cosseno igual a um x, que é o valor do ângulo, tá? Pode ser em radiano ou em graus, mais 2 vezes k vezes π, que também representa, assim como a função seno, cada volta dada no ciclo trigonométrico, tá bom, pessoal? Aí a gente tem o gráfico da função cosseno, aqui é y, a função é y igual, não é menos, tá? É y igual a cosseno de x, tá? Para x pertencente aos reais. Aqui em todas as funções que a gente vê dentro do primeiro ano e segundo ano do ensino médio, sempre vão ser funções definidas dentro do conjunto dos números reais. A partir do terceiro ano a gente vai ver uma outra classe de conjuntos
que aí a gente pode generalizar essas funções, mas até aqui a gente vai ver sempre definido dentro do conjunto dos números reais, tá? Então você tem um gráfico aqui com valores de domínio x, valores de imagem cosseno de x, tá? Lembrando aqui que a função cosseno ela não começa no zero, mas sim no 1, porque o cosseno de zero é igual a 1, ou seja, você tem o valor de imagem para x igual a 0, igual a 1, então ela começa aqui, e aí ela vai ter aqui também o seu período, né, na realidade, e vai ter para cá também, ó. Se você prestar atenção, esse gráfico aqui na realidade ele é definido aqui, né, de menos 2π, de menos infinito aqui a infinito, tá? Isso aqui é só uma generalização da função cosseno, mas a gente sabe que os infinitos aqui na realidade representariam a quantidade de voltas que a gente dá no ciclo trigonométrico, ou seja, a representação aqui também dos valores de imagem aqui também são, lá no ciclo trigonométrico, são representados por valores no eixo do x, tá bom? Bem, a gente tem aqui também algumas características da função cosseno. As curvas são seno e seno e cosseno têm o mesmo formato, porém uma passa no 0, outra passa no 1, embora são defasadas deslocadas de π sobre 2, tá? Elas são deslocadas de π sobre 2 exatamente por causa disso, porque na realidade no π sobre 2 você tem um valor ali valor máximo do seno igual a 1, e no π sobre 2 você tem o valor máximo, mínimo na realidade, nesse caso aí, o valor do cosseno igual a 0, tá bom? Então, ambas têm amplitude igual a 1, como a gente já tinha mostrado, ou seja, os valores de imagem, eles são definidos dentro desse menos 1 e 1, nesse caso aqui, para a função cosseno dentro do eixo do x, tá? E aqui é um intervalo fechado, tá? Entre menos 1 e 1 aqui para uma função seno desse tipo aqui, uma função cosseno desse tipo, y igual a cosseno de x, tá? Ambas têm período igual a 2π também. Tudo bem, e aí a gente tem a última função básica, né, a função fundamental, que é a função tangente. A função tangente também é definida como de R em R, ou seja, de reais em reais, levando o número real em número real, assim como as funções que a gente viu anteriormente, afim e função quadrática, tá? A representação dela no ciclo trigonométrico para um ângulo qualquer aqui, alfa, que pode ser em radianos ou em graus, né, é dado por essa linha verde aqui, tá? Lembrando que aqui a gente tem a função tangente aqui, na realidade, ela é uma derivada, né, de funções fundamentais tipo seno e cosseno. Que isso quer dizer que as funções fundamentais realmente são funções seno e cosseno. A gente vai ver quando apresentar as relações trigonométricas que, na realidade, as funções seno e cosseno, as funções tangente, secante, cossecante, elas são definidas a partir das funções seno e cosseno, tá? Assim como a função tangente também, tá bom? Bem, aqui é o gráfico da função tangente, tá, pessoal? Ou seja, o gráfico de uma função f de x igual a tangente de x, tá? Você percebe que aqui existem alguns pontos nos quais a gente tem valores de imagem da minha função tangente igual a 0, por exemplo, no x igual a 0, tá? Ou seja, para a tangente de 0 é igual a 0 pela definição através das relações fundamentais, porque a tangente, ela na realidade, ela é definida como seno sobre cosseno. Se o seno de 0 é igual a 0 e o cosseno de 0 é igual a 1, obviamente 0 sobre 1 dá igual a 0, tá? Então, por isso que eu digo que as funções mais fundamentais são funções seno e cosseno, tá? Então, esse gráfico relaciona a tangente de x com valores de imagem, ou de domínio aqui em x, tá? Você observa que ao longo aqui do eixo do domínio você tem várias raízes, ou seja, valores nos quais você substitui aqui no x e obtém valores de imagem igual a 0, tá? E aí, a gente tem alguns comentários, né, relacionados a como essas funções trigonométricas elas podem ser colocadas, né, de forma geral, tá? Então, a gente tem, por exemplo, para a função seno, ele mostra aqui que a gente pode introduzir alguns parâmetros, escrevendo ela como de uma forma mais geral. Para que serve esses parâmetros? Vocês vão ver em muitos problemas de matemática, mas principalmente de física, que quando você quer descrever problemas mais realistas, você precisa introduzir alguns parâmetros, alguns graus de liberdade, tá bom? Então, ele mostra que aqui a gente vai introduzir alguns parâmetros, né, um de cada vez, observando a sequência geométrica, ou seja, o que ele, na realidade, ele quer ver o que acontece com essa função, com a definição mais básica da função seno, e cosseno também, quando você introduz alguns parâmetros na sua função, tá? Então, você tem aqui uma função do tipo y igual a 1a vezes seno de b vezes x mais c mais d. Lembrando que a, b, c e d são números reais, tá? Quaisquer.
E aí você vê que, na realidade, o A está multiplicando a função seno, o B e o C. O B está multiplicando aqui o valor de domínio, né, da minha função. O C está somando aqui o valor de domínio, ou seja, o que nós chamamos de argumento da função, tá? E o D é como se fosse um termo independente para essa função seno, tá bom? Então, a gente observando para esse caso que ele coloca aqui, se você coloca, por exemplo, faz o A igual a 2, o B, né, aqui, e o C, nesse caso, igual a 1, e o D igual a 0, né, você obtém essa função aqui, y igual a 2 vezes seno de x, tá? Então, desculpa, o C aqui e o D é igual a 0 e o B igual a 1, tá? Então, você obtém 2 vezes seno de x, tá? Se você obtém 2 vezes seno de x, você percebe que esse 2 está multiplicando aqui esse valor seno. E o que acontece, o que ocasiona a introdução desse parâmetro na prática? Você aumenta a amplitude da sua função seno. O que isso quer dizer? Que a sua função seno de x em verde, na sua definição original, ela seria essa aqui. Se você multiplica 2 vezes ela, percebe que o maior valor do seu seno seria aqui o valor igual a 1. Ele foi para 2. Então, o que você está fazendo na prática? Você está aumentando a amplitude. Ó, professor, mas para que eu preciso disso? Para descrever problemas mais realistas. Então, na prática, nem todas os fenômenos, tanto físicos, quanto químicos, quanto geográficos, eles são descritos por funções senos na sua definição mais básica. Então, você precisa introduzir alguns parâmetros para, a partir daquilo dali, estar descrevendo funções de maneira mais adequada, tá? Para você resolver os problemas. Vocês vão ver muito isso na prática também. Bem, aqui ele mostra o que acontece quando a gente introduz agora, na realidade, 2, né, multiplicando o valor de domínio, nesse caso aqui, dentro do que nós chamamos de argumento da função, tá? E aí, esse valor de domínio aqui, ó, quando você multiplica 2 vezes ele, ó, aqui você tem o seno de x aqui, tá? Isso, aí quando você multiplica, na realidade, você está estreitando aqui, ó, em x, tá? Então, o que você está fazendo? Você está estreitando a função. Você vai ter valores aqui de raízes um pouco mais próximos um do outro, tá bom? Então, você tem, na verdade, as várias mudanças que ocorrem à medida que você varia muitos parâmetros da sua função, tá? Bem, aqui ele está mostrando agora o que acontece com a função seno de x quando você introduz, nesse caso aqui, um parâmetro somado com o seu valor de domínio, tá? E aí, isso aqui, você está somando dentro do argumento da função, e aí você observa que, na realidade, você está transladando ela no eixo do x. O que é transladar? É mover. Então, se você tem, inicialmente, a sua função seno de x aqui em lilás, tá? E aí você soma no argumento, você translada ela, tá? No eixo do x, ou seja, você movimenta ela uma unidade no eixo do x, tá bom? E aí você vai ter valores de imagem também dependentes desse valor numérico que você introduziu aqui, desse parâmetro que você introduziu. Quando você introduz agora um parâmetro fora, né, na realidade você faz translações em y, tá? Então é simples. Dentro do argumento, se você introduz um parâmetro, que nesse caso o parâmetro que eu estou dizendo são números reais, você translada ela no eixo do x, né, a sua função, ou seja, o gráfico da sua função translada no eixo do x, e se você adiciona fora, num termo independente, você translada ele em y, você move ele em y, tá ok? Pessoal, esses comportamentos dos gráficos das funções podem ser vistos facilmente, na realidade, por um aplicativo chamado GeoGebra. Se vocês quiserem, eu posso até passar ele para vocês, para que vocês possam estar vendo isso na prática, tá bom? Você consegue ver lá com mais clareza tudo isso que eu estou mostrando aqui, tá bom? Bem, a trigonometria, né, aqui ele fala sobre os complementos de estudo de triângulos quaisquer. Pessoal, aqui essa parte vocês já viram, com certeza, no 9º ano. Ele fala que a trigonometria foi desenvolvida até aqui, foi fundamentada em triângulos retângulos. A gente sabe isso lá desde o 9º ano, né? Mas aí ele pergunta, mas será que as relações trigonométricas para os demais triângulos, né? Com isso, né, com base nos conhecimentos que possuímos sobre trigonometria, vamos expandir esse conceito para quaisquer triângulos, bem como utilizado na resolução de equações e inequações trigonométricas. Então, bem, a primeira coisa, antes dele colocar isso aqui, né, a gente vai ver a parte de transformações trigonométricas, né? Essas transformações trigonométricas, essas outras, que ele chama aqui de outras razões trigonométricas, são as definições de outras funções a partir das funções fundamentais. Então, nós temos a função secante,
né, que na realidade ela é o que nós chamamos aqui, a definição básica dela é o inverso do cosseno, tá? Temos a função cossecante, tá? Que ela é uma cossecante de um x aqui, o x aqui é um valor qualquer, né? Um valor de imagem qualquer, tá? Para qualquer valor de imagem, ela é o inverso do seno, tá? Lembrando que aqui ele define cosseno diferente de zero, porque por uma razão simples, se aqui for zero, fica 1 sobre zero, e isso não tem como ser definido, né? Então, da mesma forma aqui que ele coloca aqui, o seno aqui também tem que ser diferente de zero, tá? Bem, ele define também a cotangente, que a gente sabe, pelo próprio nome já dá para ver que é o inverso da tangente, que pode ser escrito também como cosseno sobre seno, porque a tangente é escrito como seno sobre cosseno, tá bom? Então, o inverso é só fazer a inversão na razão entre os dois, tá? E o seno, obviamente, também tem que ser diferente de zero, tá? As outras relações trigonométricas que a gente vê fundamentais, né, que são utilizadas em muitos problemas que vocês vão ver durante todo esse capítulo, toda essa parte de trigonometria, a definição de tangente, né, de um x qualquer, seno de x sobre cosseno de x, tá, onde o cosseno tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, senão a gente não consegue fazer essa definição, ou seja, você não consegue obter valor real a partir daqui. Você tem também que o seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Você tem que a tangente ao quadrado de um ângulo somado mais 1 é igual a secante ao quadrado, com o cosseno diferente de zero, tá? Porque aqui fica 1 sobre a secante, né, dada 1 sobre o cosseno, e se você coloca igual a zero, você também não consegue definir essa igualdade aqui, né, essa relação fundamental. Temos também que é 1 mais a cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Pessoal, todas essas demonstrações de como chega, ela sai dessa equação aqui, é chamada de equação fundamental da trigonometria, tá? Obviamente, todas elas têm no livro de vocês, tá? Algumas delas, caso vocês precisem, eu posso até fazer a demonstração e mandar para vocês, mas todas elas têm no livro de vocês. Vocês conseguem chegar em todas essas outras relações aqui a partir dessa equação, dessa relação fundamental da trigonometria, tá bom? Essa parte de equações e inequações trigonométricas, pessoal, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, tá? Essa parte de equações trigonométricas, ela é importante, porém a gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente, quando a gente for ver realmente funções trigonométricas. Lembrando que até aqui a gente introduziu a ideia de função para que a gente pudesse chegar nessas relações fundamentais, que a gente vê que vocês vão ver muito, né, a princípio, e o livro, ele na realidade, ele faz isso, né? Ele introduz a ideia de trigonometria já como uma ideia de função, tá? E a partir disso ele define as relações trigonométricas, lembrando que todas as outras transformações trigonométricas tem no livro de vocês, tá? Essas transformações trigonométricas, elas são uma espécie de tabela, tá? Eu vou deixar para que vocês deem uma olhada, principalmente lá vai ter transformações trigonométricas de seno da soma, seno da diferença, tangente da soma, tangente da diferença, isso tem tudo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá bom, pessoal? Bem, essa parte de equações e inequações eu vou deixar para vocês dar uma olhada. E aqui a gente vai falar apenas sobre algumas transformações trigonométricas, não tem todas aqui, mas todas as outras tem no livro de vocês, tá? Que está relacionadas a seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, a gente tem também para resolver esses vários problemas que aparecem aí na parte de trigonometria, a gente tem as definições de seno da soma e da diferença. Obviamente ele já está definindo aqui de uma maneira mais direta, né? Define a soma e diferença tudo de uma vez, tá? Cosseno da soma e diferença e a tangente da soma e diferença. Então, o seno da soma de um ângulo qualquer A mais um ângulo qualquer B, isso pode ser em graus ou em radianos, não importa, tá? Ele é o produto do seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo, mais ou menos. O que quer dizer mais ou menos? Se aqui for mais, aqui é mais. Se aqui for menos, aqui é menos. Né? Então, é sempre assim, tá ok? É sempre assim, não muda, tá? Isso é uma teoria já feita, tá bom? Multiplicar somado ou subtraído, vai depender de qual o problema que você está vendo, seno de B vezes o cosseno de A, ou seja, o seno do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro ângulo, tá bom? Para o cosseno da soma, você percebe que aqui tem uma inversão. O que isso quer dizer? Se você tem um cosseno de dois ângulos somados, obviamente você vai usar um sinal de menos aqui, tá? Então você tem cosseno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo, para o mais você tem um menos, seno do primeiro ângulo vezes seno do segundo ângulo, tá? Se for o menos, você coloca um mais aqui. Tudo bem? E a tangente da soma barra diferença, né? Você vai ter quando você tem a soma, você vai ter a tangente do primeiro ângulo mais a tangente do segundo ângulo, tudo isso dividido por 1 mais a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Se for menos, aqui é menos e aqui é menos também.
tá, pessoal? Lembrando que esse A mais B ele é definido aqui, né, como diferente de π sobre 2 mais 1k vezes π, onde o k é pertencente aos inteiros, tá bom? Bem, aqui a gente falou até agora, todas as relações que a gente viu anteriormente são relações dentro do triângulo retângulo, tá? Então a gente vai ver agora aqui uma expansão, que na verdade isso vocês já viram bem no ensino médio, que é uma relação para um triângulo qualquer, né? Antes a gente já viu, na realidade vocês já viram muito no nono ano, mas é uma expansão dessas definições aí de relações trigonométricas para triângulos quaisquer, tá? Então ele mostra que que o Teorema de Pitágoras não pode ser utilizado, né? Nesse caso aqui você tem um triângulo ABC, né? E aí você tem aqui o triângulo, né? Que ele é um triângulo escaleno, circunscrito, você tem os ângulos, ele está aqui dentro dessa circunferência, você tem aqui a distância entre uma borda da circunferência e o centro dela, que é chamado de raio, você tem os ângulos alfa, beta e gama, são os ângulos do triângulo, os vértices ABC e os lados ABC, tá? Como é que você relaciona esses lados com os ângulos? Através dessas leis aqui. Você tem a lei primeira, a lei dos senos, tá? Que é o A sobre o seno de A é igual ao B sobre o seno de beta. Esse A aqui, esse alfa aqui, na realidade, é o ângulo lá, um dos ângulos do triângulo, que é igual a C sobre seno de θ. Esse é θ também, e beta e θ também são os ângulos daquele triângulo lá, tá? O A, B e C são os lados dele, tá? E 2 vezes R, o R, obviamente, é o raio da circunferência, tá bom? Então, você tem ali uma maneira, né? Um método de conseguir relacionar os lados, né, e os ângulos de um triângulo qualquer através desse estudo, através da circunferência também. A lei dos cossenos, né, que é uma espécie também de expansão de Teorema de Pitágoras. Você tem aqui que o lado, né, do triângulo ao quadrado é igual ao lado do triângulo ao quadrado mais, né, o outro lado mais o outro lado, menos 2 vezes os dois lados multiplicado pelo ângulo alfa. Isso se você estiver tomando... se você estiver olhando do vértice, né, onde o ângulo alfa está, tá? Se você estiver olhando dos demais vértices, você vai ter os dois ângulos quaisquer aqui, agora associado a cada um dos vértices, tá bom? E aqui, por último, ele só mostra como é que você consegue encontrar, na realidade, a área do triângulo, tá? Relacionando os lados e os ângulos também. Então, você tem aqui que a área do triângulo aqui é meio, né? Ou seja, 1 sobre 2 multiplicado pelos lados dele, vezes o seno de θ, da mesma forma que esse, se você estiver levando em consideração o vértice no qual o ângulo θ está, e assim por diante, né? Ou seja, a partir dessas igualdades, você pode encontrar, por exemplo, os lados do triângulo, os ângulos internos, e a partir disso conseguir resolver o problema através dessas relações aqui, tá bom? Bem, pessoal, essa aula inicial é uma aula de trigonometria, mais especificamente uma aula lá relacionada ao livro de vocês do primeiro ano da parte de trigonometria. Eu deixei um pouco a álgebra de lado, a gente vai voltar nas próximas aulas falando sobre álgebra também, obviamente. Queria dizer para vocês que essa parte de trigonometria, pessoal, principalmente eu queria que vocês focassem na parte de transformações trigonométricas, dizer para vocês que essa parte também de transformações trigonométricas, além daquelas fundamentais, daquelas relações que a gente viu mais básicas, tem relações um pouco mais sofisticadas, né? Essas relações, elas têm em espécie de tabelas no livro de vocês, ou seja, vocês não vão ter dificuldade para vocês utilizar. Na realidade, a ideia é que vocês aprendam a utilizar, tá? Elas, ou seja, relacionar ela com o problema e a partir disso conseguir resolver o problema, tá bom, pessoal? Dizer para vocês que não tá vendo, queria dizer que pedir para vocês estarem entrando em contato comigo para tirar as dúvidas. Não tá tendo ninguém entrando em contato comigo para tirar as dúvidas. Eu estou observando no canal, tem pouca gente acessando as aulas, tá? Dizer para vocês continuarem assistindo as aulas pelo QR Code, tá? No início do capítulo, em cada um dos livros de vocês, que vai levar, direciona vocês para as aulas da plataforma SAS, e dizer também para vocês estarem fazendo as atividades do Tarefa Online. Essa semana eu vou estar enviando atividades para vocês estarem enviando para mim, tá bom? Então, até a próxima e tchau, tchau.